Quando eu estava na faculdade, eu não queria trabalhar de jeito nenhum com a família, né? Eu fiz publicidade, como você estava falando, trabalhei em agências de publicidade, depois trabalhei em algumas empresas na área de marketing, antes de ir trabalhar com a família. Então, eu tinha um peso e achava que o modelo de empresa familiar era um modelo ultrapassado. Aliás, eu lembro que eu até dei uma entrevista logo que eu me formei falando, é ultrapassado uma empresa familiar. E essa é a base de toda a economia. Exatamente. Então, assim, as grandes empresas, as mais rentáveis, né, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil, são as empresas familiares, que sempre performam no longo prazo melhor do que as não familiares. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO com a Exame. Eu sou Rossana Sadir e hoje eu tenho o prazer de contar conosco o Cristiano Biagi, ou Kisu, ou Cris, como vocês queiram chamá-lo, que é uma pessoa multifacetada. Ele tem vários aspectos que a gente vai tentar cobrir pelo menos um pouquinho, porque se a gente for cobrir tudo, vão precisar vários episódios e vai virar uma minissérie, né? O Kisu, ele começou a carreira em publicidade e marketing em várias empresas. Ele vem de uma empresa familiar, que é a Sorocaba Refrescos, fabricante da Coca-Cola. Ele se uniu à Sorocaba Refrescos em 2000 e em 2007 ele virou CEO, diretor-presidente. Fora isso, né, a própria empresa, ela teve vários prêmios como melhores empresas para trabalhar e recentemente também a melhor fabricante da Coca-Cola, mundialmente, é isso, Cris? Na América Latina. Na América Latina. Então, um papel bastante importante dentro da empresa e dentro com os empregados. Também tem uma preocupação com o meio ambiente, que é um outro aspecto que a gente pode trabalhar, que eles evitam aterros, resíduos, envio a aterro, etc. E tem uma veia artística bastante importante. O Cristiano, ele mantém 2 perfis no Instagram, um que é o Kisu Trips, que ele fala sobre viagens e fala sobre um estilo de viajar, ou que ele chama de viajar bem, e essa é uma das perguntas, o que é viajar bem, né? E ele tem um outro que é Modernismo no Brasil, para conhecer a arquitetura e o mobiliário do modernismo nos anos 50, 60 e 70. Então, essa figura plurifacetada que a gente tem aqui, que além do que é pai de 2 filhos, o Stefano e a Nina, é marido, é um homem apaixonado, é você que a gente está recebendo hoje. Obrigada, Cristiano, por aceitar esse convite. Obrigado, Rossana, obrigado ao IPO, à Exame, por estar aqui, muito honrado de estar aqui com vocês. Não, sempre já vinha namorando ele faz tempo para ele vir para o episódio, mas como esse homem, ele anda com uma mala e não é brincadeira, anda com 2 malas, estão aí estacionadas na sala Literalmente, de espera. Literalmente, sempre falam de mim que eu ando com rodinhas nos pés e eu falo e asas nos braços. Você tem um foguete turbinado porque não para, né? Então, obrigada por estar conosco hoje. Um prazer. Conta um pouco da sua história, Kisu, assim, da família, como é que vem a história, porque na verdade a história ela vai se dividir em 2, né? Na sua pessoa e no seu profissional. Conta um pouco da família Biagi, de pai e mãe. Vamos lá. Bom, eu sou filho de um pai italiano, de ascendência italiana, né? Família Biagi. E de uma mãe romena judia, que migrou da Romênia. Então você é judeu, de Eu sou judeu, exatamente. Então a minha mãe migrou para o Brasil pequena ainda, com 6 anos de idade, e conheceu meu pai aqui em São Paulo, tiveram 3 filhos, e depois meu pai mudou para Ribeirão de Volta, de onde vem a minha família do meu pai, para ele tocar as empresas da família, né? A família de origem, ela sempre foi ligada à terra, né? O meu bisavô, meu avô sempre foram ligados à terra.
vieram da Itália, como todos os italianos, né? E nós acabamos de tirar uma foto do Kissou com a capa do exame, que é Sim. o pai dele. Casualmente, dentro da decoração tem Está tem as aqui na capas. recepção do exame. E assim exatamente. nós o recebemos, com o seu Foi. pai na capa do exame. Sim, foi nos anos 70 ainda. Ele era diretor-presidente de uma empresa de bens de capital, que isso é até hoje um dos negócios da família, de fazer equipamentos para a indústria sucroalcooleira principalmente, mas também para diversos outros setores, papeleiras, metrôs, enfim. E ele tomei até um susto, porque vi lá a capa dele e muito legal tá aqui. Então a família começou ligada à terra, depois, há mais de 100 anos, fez a primeira usina de açúcar, que foi o começo assim, da parte industrial da família. Depois foi para essa área de equipamentos pesados, que fornecia para usinas, né? E fornece até hoje, através da Henk Zanini. E foi para a área de bebidas também. Na época, o meu avô achava que tinha uma sinergia, já que ele produzia açúcar, né? E os produtos, as bebidas consumiam açúcar, ele achava que tinha uma sinergia. Hoje, nós somos o fabricante de Coca-Cola, né? A empresa a qual eu faço parte, mais antiga do sistema Coca-Cola no Brasil, né? A Coca-Cola ela chegou no Brasil, junto com os outros países da América Latina, para fazer Coca-Cola para os soldados americanos que estavam em bases militares aqui na Segunda Guerra Mundial. E foi assim que a Coca-Cola se tornou globalizada, porque na época o presidente da Coca-Cola nos Estados Unidos disse: onde tiver um soldado americano, tem que ter uma Coca-Cola para servir, refrescar, porque os soldados estavam em guerra, aquele momento muito difícil da Segunda Guerra. Então foi assim que chegou no Brasil também, e meu avô foi um dos primeiros fabricantes, né, de acreditar na Coca-Cola, que ainda não tinha chegado no Brasil até então. E isso foi em que ano? Foi em 1948. Nossa, longe Vai fazer nossa. 80 anos que nós somos fabricantes de Coca-Cola, e a Coca-Cola chegou em 42, então, só que ela chegou com fábrica própria dela. Foi 6 anos depois que ele foi franqueado, e muitas pessoas não sabem disso, mas a Coca-Cola, ela não tem muitas fábricas no mundo, né? Não é ela a fabricante, né? Ela opera pouquíssimas fábricas. O modelo de negócio dela é dar para empreendedores ou famílias ou empresários locais nos países a concessão para a fabricação dos seus produtos. Então ela cuida do marketing, ela faz o concentrado, que a gente fala que é a fórmula secreta. A fórmula mágica a fórmula que ninguém... mágica Vocês secreta. Conhecem? Nós não conhecemos também. Sério? Porque quem fabrica é a Coca-Cola Company. Ela fabrica e ela entrega esse que o pessoal fala xarope, né? Mas na verdade é um concentrado. E nós envasamos, né? Aí a gente invasa nas diversas água, embalagens, a gente mistura e faz. Então chegam os galões? São galões ou são caixas em pó, que a gente faz aí sim o xarope dentro da fábrica, né? E cada um dos produtos, né? Porque você tem vários sabores, você tem Coca-Cola, Fanta, Sprite, cada uma é uma mistura, uma fórmula diferente, e a gente invasa nas mais diversas embalagens. Aí tem as garrafas PET, as latas de alumínio, os bag-in-box que vão nas máquinas, as garrafas retornáveis de vidro, né? Então você tem várias linhas de produção diferentes. Então, e nós estamos já há quase 80 anos, né? Hoje a família um ramo da família tem o Triângulo Mineiro, que atua no Triângulo Mineiro, e a Sorocaba Refrescos, da qual eu faço parte, numa parte do interior de São Paulo, que vai até o Paraná. Então, já são 20 anos que eu estou nessa empresa, não, 25 anos, desculpa. Desde 2000 está aqui, então já vai para fazer 25 anos, e bastante tempo. Agora que você se dá conta. Bastante tempo. Eu estava achando que era 20 a 20, quase 25, E aí, que seu avô trouxe? Então, assim, como é que veio essa história, não só da empresa, mas também do que é a empresa? Olha, e do que é a família? O meu avô era uma pessoa, eu cheguei a conhecer ele, quando ele faleceu eu tinha 4 anos, então de fato eu não cheguei a conhecer ele. E ele era uma pessoa muito de vanguarda, sabe, em vários aspectos, tanto do aspecto, acho que empresarial, como humano, uma pessoa sempre muito ligada no ser humano. Ele sempre acreditou que era dever das empresas formar as pessoas, né? E ele falava isso lá na década de 30, 40, então nós estamos em 2024 e ainda estamos falando
na importância de formar pessoas, né, no Brasil. E nas empresas dele, ele tinha escolas, ele tinha clube, ele tinha creche, ele tinha tudo. As pessoas, era uma cidade dentro da empresa, né? Claro, era um outro modelo, mas a escola estava lá, tanto a escola para todas as crianças, como a escola técnica, né? Então, acho que esse legado que ele deixou de sempre focar nas pessoas, a gente traz até hoje, acho que isso está no DNA da Sorocaba Refrescos. Quando eu cheguei lá em 2000, nós colocamos uma regra que todo mundo tinha que ter o ensino médio completo para fazer parte do quadro de funcionários. Aí a gente foi fazer um censo e descobrimos que 40% eram ou analfabetos ou não tinham o ensino médio completo. Então, o que a gente fez? A gente fez uma escola literalmente uma escola dentro da empresa, contratamos professoras, tudo, e todo mundo atingiu o ensino médio, e até hoje agora a gente dá ensino técnico, né, e bolsas de faculdade, mas assim, foi uma decisão passar a contratar só pessoas de ensino médio, mas formar aquelas que já estavam lá, né, não se manter elas, e foi assim, a gente fez as formaturas de todo esse pessoal com a família dentro da fábrica. Então acho que esse legado continua até hoje, né, dentro da empresa. Você está comentando aqui algumas coisas interessantes, né, que já traz uma preocupação de impacto, né, de impacto social. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala de ESG, né, ESG as pessoas olham como muito abraçar árvore, como é uma coisa que você faz como filantropia, como responsabilidade corporativa, das portas para fora. E, na verdade, para mim, todas as transformações sociais e ambientais, elas acabam sendo uma oportunidade de negócio ou motor de crescimento dentro das próprias organizações. E aqui, quando você fala de ESG, aqui você comentou todo o aspecto social de desenvolvimento das pessoas, que ao você desenvolvê-las, você consegue capacitá-las para mais tecnologia, para pensar nas questões de maneira diferente, etc. E a gente também comentou da questão de resíduos, e eu imagino também de diversidade. Me conta um pouco como essa preocupação por pessoas e pela sociedade permeia as práticas do modelo de negócio da Sorocaba Refrescos. Nós somos uma empresa que tem assim metas bastante desafiadoras, mas bastante agressivas com relação ao meio ambiente, né? Então, tem uma meta que até 2030, que nós estamos em 2030, parece tão distante, né? Mas é daqui 5 anos, a gente ser resíduo zero, né? Isso significa o quê? Usar menos insumos nas nossas embalagens, que as nossas embalagens venham de material reciclado já. Né? Elas serem recicláveis. De PET reciclável, alumínio reciclado, vidro reciclável. Então você começa já usando a embalagem que vem do insumo reciclado. Você reduz também o tanto. Quando a gente olha uma garrafa de Coca-Cola, a gente acha que ela é a mesma, mas ela tem evoluído muito nos últimos anos, através de tecnologia, boas práticas de fabricação, e a garrafa cada vez tem menos plástico, né? E então isso é menos plástico no mundo. E a outra coisa é para onde vai esse plástico, né? Então eu acho que da cadeia toda, hoje talvez o plástico, que no Brasil a gente recicla entre 60% e 70%, a gente quer que isso está evoluindo muito rápido, né? O alumínio é quase 100%. A gente brinca que no Brasil você solta uma lata, ela nem chega a cair no chão, alguém já pega para reciclar ela, né? Na praia é assim. Então isso, porque tem um valor, né? Por que tem um valor? Porque você pode usar alumínio para fazer uma nova lata, né? O PET, ele tinha uma limitação, porque você tinha uma legislação no Brasil que não permitia que você usasse o PET para fazer uma nova garrafa de PET, e agora pode, né? Isso foi alterado. Então o índice de reciclagem está aumentando muito. A gente usa também uma coisa que é uma coisa única do Brasil, que acaba tendo impacto social, não só ambiental, que é o uso das cooperativas de reciclagem, que a gente uma parceria com cooperativas, que são milhares no Brasil, né? Que são às vezes muito informais,
e a maneira como elas conduzem, às vezes elas desvalorizam o lixo que elas captaram. Então a gente capacita essas cooperativas, a gente tem algumas na nossa região, capacita elas através de equipamentos, através de educação, para que eles possam ter mais renda. Então você põe no elo, né, da responsabilidade ambiental toda uma questão social, que isso não acontece em todos os países do mundo, que não tem esse modelo das cooperativas, né? Em alguns países você deixa a sua embalagem no supermercado, em alguns países você queima o lixo, parte do lixo, enfim, tem outros modelos, né? Então isso é muito legal, porque a gente acaba formando, dando renda e formando muita gente nesse caminho, né? E como é que isso reverte para a empresa? Imagino que reduza custos, você tenha tudo isso... na verdade é o ESG, né? O Economic, Environment, Social and Governance. Então... Eu acho que tudo isso, num primeiro momento, ele é um aumento de custo, né? Porque há um investimento em toda essa cadeia, né? Mas é o que você estava falando... além do lixo, tem a questão da água também, que é um insumo muito importante para a gente, porque a gente usa água no processo. Basicamente, o maior insumo, tirando... É água, né? As bebidas são basicamente feitas de água, e então para nós é um insumo muito importante, que é o que você está falando do business, né? Então a gente tem muito cuidado com os da água, também metas bastante agressivas da redução do uso de água e do cuidado também dos mananciais, da onde vem a água, né? Então, temos um foco muito importante, até 2030, resíduo zero, e também uma queda bastante acentuada no uso de água no processo. E a qualidade da água, né? Eu trabalhei na indústria de cosméticos e a gente teve que instituir uma fábrica, na época eu estava como líder do Equador, como CEO do Equador, de desodorantes. A gente não conseguiu homologar a fábrica por falta de água de qualidade. Para desodorante, eu imagino como deva ser Sim. numa indústria alimentícia, né? Que não é fora do corpo, é dentro do corpo. Sim, né? Não. Existe as fontes, né, de água precisam ser homologadas e todo o processo, né, de filtragem, todo o processo para chegar até o produto passa por uma série de filtragens, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Então, é um bem que a gente tem que cuidar muito bem, né? E ter bastante atenção, porque é o nosso principal insumo, né? Perfeito. E você estava comentando de valores, né? Você falou da preocupação com pessoas ser um dos valores críticos. Quais são os outros valores que formam a família também, né? Porque acaba tendo não uma mistura, mas andam em paralelo, né? Então, eu acho assim, uma empresa familiar, ela tem uma vantagem em relação às empresas não familiares, eu acredito, que é uma visão de longo prazo, né? Como a gente estava falando, a empresa já tem quase 80 anos, né? Então, a gente não está querendo bater a meta do trimestre ou a meta do ano, né? As nossas decisões de investimento não são para já dar o resultado esse ano, são decisões de longuíssimo prazo, né? Então, eu acho que na perspectiva de uma família e naquela sociedade ali, naquela comunidade que ela está inserida, ela quer ser o melhor empregador, ela quer ser um bom empregador, né? Ela quer ser, ela tem uma visão de resultado de longo prazo, né? E que não necessariamente isso acontece em qualquer tipo de empresa, né? Então, eu acho que esse valor de você se sentir dono, né? Que a gente fala muito isso lá dentro da empresa, e se sentir dono de verdade, né? Então, por exemplo, nós implantamos há 20 anos, todos os funcionários lá recebem um bônus pelo EBITDA, por exemplo, pelo resultado da empresa. Mas para eles receberem esse bônus, a gente teve que ensinar eles o que é EBITDA, né? Que não é o lucro, que não é o resultado final. Que não é a Loteria Federal. Que não é a Loteria Federal, como é que ele enxerga, né? Como é que ele entende o que é aquele número. Então, se você perguntar para qualquer colaborador lá da empresa, do chão de fábrica até todos os níveis, eles vão saber o que é o EBITDA. E uma série de outros KPIs também. Isso há 20 anos, né? Quando o termo EBITDA era menos falado que hoje, né? Então, é muito legal, porque... a pessoa tem que ter uma cabeça de dono mesmo, porque ela tem que estar interessada no resultado da empresa, claro, para ela ser remunerada também nesses bônus que a gente dá. E nem é só bônus financeiro, a gente tem uma série de outras premiações, é muito legal o trabalho de remuneração variável, que eu acho que envolve
todos os colaboradores na mesma direção do barco, né? E a base é EBITDA? 50% da remuneração variável dele é EBITDA. Os outros 50% são KPIs da área dele. Individuais. Tá. Individuais. E aí como é que você balanceia a questão de manter o legado, as tradições e a cultura com incorporar novas ideias, novas estratégias, sem dirigir o transatlântico, né, enquanto vai fazendo as transformações que o mercado, com a sociedade, a empresa demanda, né? Então, manter a tradição e a modernidade, como é que isso se equilibra? Eu acho que a tradição é uma coisa que vincula muito as pessoas, sabe? Quando elas se identificam, obviamente, com aquela tradição, né? E isso vale para tudo, né? Na nossa cultura geral, pode ser a música, a comida, a arquitetura que a gente estava falando, quer dizer, tudo que tem história, tem passado, né? E é, às vezes, imaterial, às vezes é material. Acho que isso vincula muitas pessoas, né? Então, acho que um dos meus papéis lá como responsável é trazer os valores da família e lembrar sempre os valores da família. Mas, claro, a gente tem, por exemplo, hoje um desafio enorme por exemplo, de digitalização, né? A gente tem digitalizado todo o nosso relacionamento com os nossos clientes, né? Internamente mesmo, nossos processos todos têm sido digitalizados. Então, assim, eu acho que é as duas coisas, né? A gente ter equipes preparadas, né? Porque digitalizar um business é um desafio enorme. Todo mundo tem dificuldade, alguns fazem melhor, outros pior, mas todos têm dificuldade. E eu acho que a gente está indo muito bem nisso. Hoje a gente tem uma plataforma de vendas, né? Um app de vendas que o cliente pode pedir a qualquer hora e programa lá quando ele quer. Então, a digitalização ela é mais no serviço ao cliente? No serviço ao cliente e em processos repetitivos, coisas que podem ser automatizadas, né? Então, mas o nosso foco grande da nossa jornada digital é em serviços ao cliente, né? Tirar as dores do cliente, porque o cliente tem muitas dores, né? Nós temos as nossas dores, eles têm as deles e a gente precisa facilitar a vida dele, né? Então, a gente fica nisso, mantendo a cultura, né? Tradição, eu digo muito mais cultura, né? Porque eu acho que as pessoas, quando elas se identificam com os valores da família, elas se vinculam mais. Então, o nosso turnover é menor do que a média de empresas do mesmo setor, ou até de outros setores. Porque as pessoas veem que a visão é de longo prazo, né? Uhum. Não é a qualquer custo que a gente tem resultado, né? A gente tem resultado consistente, porém sempre com uma visão de longo prazo. Mas também precisamos estar super conectados com o que está acontecendo, porque esse é o meu papel também, de empurrar a organização, porque é muito dinâmico, né? O nosso setor é muito dinâmico, tem uma concorrência muito forte, né? E a gente precisa estar sempre e novas tendências, inovando, né? A própria Coca-Cola vem incorporando outras bebidas, outros segmentos dentro do próprio mercado, para poder ir acompanhando as tendências de consumo, né? Sim, hoje a gente fala uma empresa total de bebidas, realmente nós temos bebidas para todas as ocasiões, quer dizer, desde a hora que você acorda, você pode tomar um suco, uma água, um chá, né? Nós temos todas essas categorias hoje. Aí vai passando o teu dia, né? Você tem a pausa, você precisa de alguma coisa para energizar, chega na hora das refeições, são outras bebidas. Você faz esportes. Esporte é outra, para animar, para relaxar no happy hour, quer dizer, a gente tem bebidas para todas essas ocasiões. Para relaxar no happy hour também? A gente tem as cervejas, a gente tem as bebidas quentes agora, a gente tem... O que são bebidas quentes? Bebidas quentes são bebidas alcoólicas, por exemplo, whisky. A gente está vendendo produtos de outras categorias, né? Como nós somos um grande, vamos dizer, operador logístico, porque nós vamos assim realmente até o boteco menor possível, né? Até do grande autosserviço até o boteco, a gente tem uma... Vocês têm toda a capilaridade de distribuição. Uma capilaridade de logística muito grande. Então, o sistema Coca-Cola, no Brasil principalmente, mas em alguns países também, tem ampliado o seu portfólio
até junto com a Coca-Cola Company, né, sempre com a parceria com eles, de distribuir produtos de outras empresas até, que não são da Coca-Cola, do portfólio da Coca-Cola. E isso tem sido muito bom, porque a gente tem lá os caminhões que vão para todos esses, são mais de 1 milhão de pontos de vendas no Brasil. Nós, na nossa região, nós vamos em 20 mil pontos de venda. Né? Vocês atendem 20 Nós mil atendemos 20 diretamente. mil diretamente. Então... Só bebidas ou também carregam outros produtos? A gente está carregando outros produtos agora, como Mentos, por exemplo, que também é muito pulverizada a distribuição, né? Então vai na mercearia, no boteco. Então a gente tem Mentos e tem algumas outras categorias que vão vir mais para frente que a gente não pode falar ainda, mas a ideia é, assim, ser uma solução que a gente está falando das dores do cliente, né? Que ele possa entrar num app e pedir várias categorias que ele precisa para o ponto de venda dele, né? Não só bebidas, não só Coca-Cola, né? Ele tem uma gama enorme de produtos, né? Interessante. Então, vocês estão bem muito mais pulverizados, não é? Então. Fabricação e distribuição de Coca-Cola, como já também tem vários negócios adjacentes ao próprio core, que seria Exatamente. a Coca, né? E me conta um pouco de governança familiar, sendo uma empresa, né? E o Cristiano estava me comentando nos bastidores que ele tem 2 irmãos e cada um com um papel diferente. Então, como é que funciona numa empresa familiar? Ser um executivo familiar, ser um acionista, ser um conselheiro, como é que a estrutura dessa governança é feita e quais são os papéis de cada um nesse sentido? Você carrega 3 chapéus aí, Carrego, né? 3 chapéus, porque eu sou O acionista, próprio John Davis né? comentava que são a os gente dizia. círculos, né? Você pode ser acionista, você pode ser executivo e você pode ser do Ser conselho, família. né? E eu sou as 3 coisas, né? E o que eu acredito, né? O que o John Davis acredita, que é o papa, né? Do assunto da governança familiar, e é o que nós implantamos na nossa família lá atrás, é que você precisa organizar a família, né? Você precisa organizar a família e a empresa. Então, existe toda uma governança que a gente fez, né? Tanto na família, que tem esses outros negócios que a gente estava falando, de bens de capital, de agro, enfim, outros negócios. E para essa empresa. E na Sorocaba Refrescos, nós temos sócios que não são da família, né? Os nossos sócios minoritários, eles são do negócio de bebidas, que é a Andina, que é uma empresa chilena que está no Brasil, opera na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no interior de São Paulo, e eles têm uma participação minoritária na Sorocaba. Então a gente tem uma governança corporativa, vamos dizer, super avançada para preservar todos os direitos deles, né? E na verdade uma relação muito positiva com eles, até porque a governança é muito forte, então nunca houve nenhum tipo de atrito com eles, né? Mas o que eu estava falando é a importância de organizar a família e os papéis, né? Primeiro, eu acho que é dar educação para a família, né? Então, uma família que tem um negócio, não importa o tamanho dela, ela precisa ser educada. Educada de entender que a empresa é uma coisa, né? A família é uma coisa, o patrimônio é outra coisa, e essas coisas elas não têm que ficar misturadas. Cada uma tem o seu lugar e o seu papel. Então, primeiro identificar quem na família gostaria de trabalhar no negócio e, obviamente, tem um perfil para aquela posição ou para aquele negócio, né? Não são todos, às vezes, que têm. Não são todos que desejam trabalhar. Eu mesmo, estava até brincando antes aqui do nosso papo. Quando eu estava na faculdade, eu não queria trabalhar de jeito nenhum com a família, né? Eu fiz publicidade, como você estava falando, trabalhei em agências de publicidade, depois trabalhei em algumas empresas na área de marketing, antes de ir trabalhar com a família. Então, eu tinha um peso e achava que o modelo de empresa familiar era um modelo ultrapassado. Aliás, eu lembro que eu até dei uma entrevista logo que eu me formei falando, é ultrapassado uma empresa familiar. E essa é a base de toda a economia. Exatamente. Então, assim, as grandes empresas, as mais rentáveis, né, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil, são as empresas familiares, que sempre performam no longo prazo melhor do que as não familiares. Então,
Mas, claro, eu tive que ser educado para entender isso, né? Eu não era educado quando eu dei aquela primeira declaração, né? Então, a gente organizou a família e até então a Sorocaba nunca tinha tido um membro da família que tinha trabalhado nela. Não, eu sou o primeiro. E seu avô, seu pai? Meu avô nunca trabalhou nessas empresas de bebida e meu pai também não. Ele estava mais com as Sempre outras... foram executivos externos, não da família, e eu fui o primeiro. Olha, em geral é o contrário, hein? Então. E fui chamado num momento assim de muita dificuldade pelo meu pai para trabalhar na empresa, e logo que ele me chamou, eu falei, pai, eu quero me preparar melhor, eu quero talvez passar por várias áreas da empresa para conhecer o negócio da empresa, porque eu não tinha ainda tido vivência dentro da empresa, e se der tudo certo, se eu gostar, tal, eu vou querer, né, enfim, ter um espaço dentro da empresa. E fui fazer tipo um programa de trainee dentro da empresa, né? Fiquei estagiando um tempo, depois fui para a área de marketing, que era a minha área, depois assumi a área de RH, por isso que eu sou tão ligado, talvez, até hoje na gestão de pessoas, que é uma coisa que eu me envolvo bastante lá internamente. E até assumir a empresa mesmo foram uns 7 anos, né? Então, foi bastante tempo dentro da empresa, passando por diversos setores. Mas isso foram combinados dentro, né, com os meus irmãos, dentro da família, né? Foi uma coisa natural. Eles confiam totalmente em mim, a minha mãe, meu pai também. Então, é uma coisa que tem os combinados, os acordos formais, os informais, que eu acho que precisam ser bastante claros para todos, né? E hoje eu acho o contrário, as empresas familiares não são nada ultrapassadas, pelo contrário, né? Elas têm essa visão de longo prazo que só uma família pode ter e esse compromisso, esse vínculo, né, da onde as empresas estão instaladas, né? Então eu sou o cara que conheço toda ali a comunidade, né? Eu não sou um executivo apenas, né? Você não está de passagem. Então, assim, a gente conhece o corpo de bombeiros lá, o capitão, a gente conhece a escola ali do lado, que precisa de alguma coisa, a gente conhece, quer dizer, toda aquela comunidade ali, né? E então esses vínculos, né, que eu acho que você estava falando, como reter, né, os colaboradores, eu acho que é muito nisso, né? Acho que eles percebem, né? Um relacionamento profundo, né? E que a gente tem com eles mesmos, né? Porque a gente está ali pelo longo prazo, né? Então é diferente, eu acho. Então você é o executivo familiar e os seus irmãos? Eu tenho um irmão que é só acionista, né? Ele é só acionista. E às vezes não atua de nenhuma maneira. Não atua em nenhuma frente. E eu tenho um irmão que está no conselho de administração, né? Que eu, quando apresento como executivo, eu estou me reportando a ele, né? Porque é o conselho que aprova, né, pelo nosso acordo de acionistas, aprova uma série de pautas, né? Que só o conselho pode aprovar. Então, cada um tem um papel, né? E funciona super bem, está funcionando assim faz mais de 15 anos que tem essa governança de hoje, né? Eu tenho muita experiência em empresa familiar como executiva, e como conselheira e como filha também, como puramente acionista. Mas no conselho já aconteceu de ter confusão de papéis. Né, do CEO ser acionista e ser filho, e do pai ser presidente do conselho, ser acionista. Então, as discussões que se trazem no conselho, é bastante difícil poder dividir cada um desses papéis. Mas eu acho que no momento em que há clareza e se divide, também já vi isso acontecer de uma forma bastante... Eu acho que é o respeito, né? Que eu acho que é um valor que permeia tudo. Então, por exemplo, eu nunca me beneficiei na pessoa física, né, da empresa. Nunca tive nenhum benefício que outro executivo que não fosse da família teria, né? São os benefícios de mercado. As regras são muito claras, entendeu? A minha remuneração é aprovada pelo conselho, que tem membros da família e membros não da família. Né? Tem toda a questão assim, você tem o meu pai é o presidente do conselho, né? Então tem aquela coisa do pai ser o chefe, né? Mas a hora que você vai para o final de semana,
Você não quer que seu pai seja o seu chefe, você quer poder falar de coisas que um filho fala para o pai. Conversa do almoço de domingo não pode ser. Não pode sobre ser as os assuntos da empresa. empresa. Naturalmente podem ser, né, porque faz parte da família, mas não é só isso, né? Então acho que tem esses combinados que a gente se organizou também porque a família tem que ser preservada, né? E a empresa tem que ser preservada, as duas coisas, né? Então eu acho que o respeito, né? Eu acho que os meus irmãos me confiam porque eles sabem que eu respeito as regras, né? E claro que a empresa dá resultado também, porque se eu respeitar essas regras e não der resultado, né? E as pessoas acham que também tem a questão que quando você coloca um membro da família, aquele membro da família tem que ser demissível, né? Ele tem que poder ser demitido. A gente vinha falando do herdeiro, né? Então o papel do herdeiro. E não é um herdeiro, ele é um executivo familiar que ele está naquela condição de executivo. Se ele não performar, ele tem que poder ser demitido. E ele vai ser demitido pelo conselho, né? Então isso está muito claro para mim. Não é um problema para mim, entendeu? Mas imagino que para algumas famílias seja mais difícil, né? Dependendo das relações pessoais. Mas é difícil para a gente como executivo, sendo familiar ou não. Não, também, exato. E me conta um pouco de aprendizados de liderança, né? Aqui no IPOcast a gente tem ouvintes da comunidade do IPO e também ouvintes de fora, muitos interessados em conhecer melhor os líderes, justamente para poder aprender junto com a trajetória de cada um de vocês. O que você aprendeu na tua? Olha, eu tenho uma característica pessoal que eu acho que me ajudou muito a ser líder, porque eu aprendi a ser líder sendo, né? Igual aprendi a ser pai sendo também, né? E por mais que a gente é preparado de alguma forma, é realmente nas situações que a gente vive na prática que a gente aprende. E nos erros, principalmente. E nos erros. Mas eu tenho uma característica pessoal que eu acho que me ajuda muito, que é ser um bom ouvinte. Eu adoro ver as pessoas, de verdade. E eu tenho paciência para ouvir, porque as pessoas não têm paciência para ouvir, né? Hoje em dia as pessoas não têm paciência para ouvir. E eu acho que essa coisa dos videozinhos, né, terem 15 segundos, né, que eu não sei como vai ser essa geração mais para frente, porque eles prendem a atenção, né, por cada vez menos tempo. Mas eu sempre tive essa característica, e eu lembro que uma vez na empresa, as pessoas sentavam na cadeira da frente da minha mesa e ficavam às vezes horas falando e eu ficava ouvindo. Né? Só que aí saía aquela, vinha mais uma e sentava horas. E às vezes meu dia era ficar ouvindo as pessoas, né? Teve uma época que eu já não estava mais aguentando ouvir, eu tirei a cadeira da minha frente para ver se as pessoas falavam no pé, né? Aí depois eu falei, vocês têm que trazer soluções quando vocês sentam na minha frente, né? Não trazer só os problemas, tragam as soluções também para a gente discutir. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa coisa de ouvir me ajudou muito, porque eu tenho essa capacidade de ouvir, de confiar nas pessoas. E não dá para você ser bom em tudo, não dá para você ser técnico em tudo. No caso de uma empresa de bebidas, são muitos temas, né? Então, a gente fabrica, a gente comercializa, a gente arruma o produto na gôndola, a gente arruma as geladeiras que a gente põe no mercado. Então, tem as áreas internas, todos esses serviços que a gente estava falando que a gente presta para o cliente são feitos por nós mesmos, nada é terceirizado. Então, são muitas operações, a área de vendas, a área logística, a área industrial, tudo nosso. Então, são muitas competências. Eu acho que essa coisa de de ouvir e de ponderar foi muito importante para mim, né? Claro que no final a decisão é sua, né? Você que tem que tomar a decisão, mas muita coisa vem desse empoderamento mesmo da minha equipe, sabe? Que eu tenho uma equipe muito azeitada, assim, todo mundo confia muito no outro, um time assim que já está há muitos anos juntos, a gente está falando de turnover, né? O turnover nessa área da alta liderança nossa é baixíssimo, e isso ajuda muito, sabe? Essa relação de confiança e deles serem ouvidos, né? Então, uma vez a gente fez uma pesquisa interna e uma dessas grandes empresas que fazem esses trabalhos de remuneração ouviram dos nossos gerentes, diretores, que o que eles mais valorizavam na empresa era a autonomia que eles tinham. Né? Eles tinham muita autonomia. Para você dar autonomia, você tem que ter muita confiança, né? Tá muito próximo.
E hoje as pessoas às vezes têm cargos altíssimos e elas têm autonomia baixíssima, né? E cargos de multinacionais, tudo. Então eu sempre falo, a pessoa tem muito poder para falar não, porque ela pode falar 1000 nãos, né? Não, não vamos comprar essa máquina, não vamos investir nisso, não. Não, ela tem poder, mas sim, ela tem pouca autonomia. Tem que passar por várias autarquias. Vai lá para não sei aonde e tal. Lá não, lá é tudo, minha porta está sempre aberta, as decisões são tomadas ali mesmo e às vezes por eles mesmos, né? De novo, tem governança, tem alçadas, tem uma série de regras, mas eles têm autonomia. Então aqui você estava falando como lições, ouvir, né? Ouvir atentamente, ouvir bem. O relacionamento, estabelecer o relacionamento de confiança profundo e verdadeiro. E o empoderamento e autonomia, né? Sim. Então, isso tudo com regras claras. Sim. E provavelmente flexíveis, mas claras. Sim, são claras. Então, acho que são boas lideranças isso. Aí vamos falar do Kisu, não do Cristiano Biagi profissional, mas do Kisu pessoa, né? Então, aqui eu comentei um pouco dos seus interesses. Me fala de você. Então, você sabe que na pandemia, que foi uma época transformacional para tanta gente, né? Eu fui talvez uma das primeiras pessoas que eu conheço que pegou Covid, e ainda naquela cepa que era super forte, deu tudo certo, mas quando eu peguei a Covid, eu me senti empoderado, que eu falei, agora eu já estou imunizado. Hoje a gente achava que pegava uma vez e tudo bem. Né? Falei, agora eu tô que tô, porque já tô imunizado e tal. Então, eu comecei a viajar, né? E eu tinha uma página pessoal com 500 amigos, nada, só os meus amigos mesmo. E sempre que eu viajava, eu postava fotos dos lugares. E um amigo meu chegou para mim e falou assim, por que você não abre a sua página? Porque você dá dicas tão legais dos lugares, é muito pouco democrático você não abrir sua página, porque você podia expandir essas dicas aí para tanta gente. Eu falei, não, minha página pessoal eu não quero abrir. Porque eu quero falar coisas que me vêm na cabeça e tal. Não quero vir, mas fiz uma página de viagens. Que é a Kisu Trips. Kisu Trips, que está no Instagram, só no Instagram. Só que eu fiz em plena pandemia, que era justamente quando as pessoas não podiam viajar. Eu fiz uma página de viagens, quer dizer, parece super inadequado, né? Mas as pessoas talvez quisessem viajar através de você. Exatamente. Eu acho que aí as pessoas estavam lá presas, né, nas suas casas, tudo. E eu comecei a viajar para os lugares que se podia viajar, que era dentro do Brasil, que dava para viajar, tinha poucos voos e tal. Mas eu comprei, assim, eu lembro que eu comprei 10 passagens ida e volta pelo Brasil por R$500. Era R$50 ida e volta cada passagem. Eu comprei na época da pandemia. Você lembra disso? Tinha passagem por R$50. Eu paguei acho que R$1.000 ida e volta para Tucumã, cidade da minha mãe. Paguei R$3.000 um pacote de 10 dias com hotel e guia. $3.000 para 10 dias no Egito com hotel 5 estrelas, guia particular. O Egito foi um lugar que eu fui que estava aberto, exato. O cruzeiro de 3 dias em suíte dupla, mas $3.000 tudo isso. Então, quem estava disposto a viajar teve muita oportunidade. Então, eu fui para o Egito e eu entrei nas pirâmides, era meu sonho para o Egito, eu entrei nas pirâmides, não tinha ninguém naquelas pirâmides, né? Não tinha nenhum turista, os europeus não podiam ir, os americanos não podiam ir, os chineses não podiam ir. Quer dizer, os grandes emissores de turistas estavam proibidos de ir, não é que eles não queriam viajar. E brasileiro podia entrar no Egito, né? Então foi fantástico. O Egito foi uma das primeiras viagens lá da página. Eu fui para o México, que era um lugar que estava aberto, lembra? Fui para Belém, que aí eu peguei essas passagens, né? E fui para o Brasil inteiro. E as pessoas começaram a seguir. Primeiro os mesmos 500 amigos lá foram lá me dar uma força e tal. E acho que foi no boca a boca. Mas eu acho que depois, né, porque aí abriu para todo mundo, a página hoje é um sucesso, e eu fico impressionado, assim, porque eu não esperava, porque eu falei, ninguém... Hoje tem quantos seguidores? Tem quase 60 mil seguidores. E é o mais incrível, assim, é o tanto de interação que eu tenho na página, porque realmente eu converso com as pessoas, elas ficam muito agradecidas com as dicas, porque são dicas autênticas, né? Eu não sou patrocinado, eu não faço jabá, então eu viajo e dou dica, quando eu gosto eu falo, quando eu não gosto, claro, eu tento ser leve nas críticas, mas quando eu não gosto eu falo também. Então as pessoas acreditam muito na página, porque é a minha perspectiva daquele destino, né?
E eu acho que você tem uma série de páginas aí, né, no Instagram, tem umas maravilhosas, aliás, tem milhares, né? Mas eu tento mostrar muito o destino, sabe? Eu vejo que tem algumas páginas que mostram muito elas viajando, né? O look delas, muita perspectiva dela própria no lugar, né? E eu nem apareço quase na página. Eu quero mostrar o povo, alguma coisa daquela cultura, os As lugares, curiosidades. as coisas, tal. E aí eu dou as dicas dos restaurantes, dos hotéis, tal, que isso é o mais básico, né? Mas, de novo, talvez com um olhar da arquitetura, do design, eu tento descrever o mais detalhado possível os locais, né? E as pessoas adoram. Eu achei que nunca eu ia ter mais do que 500 seguidores, né? Não, mas Então, elas são também, são mega produções, as fotos que você tira. Nada mega produção. Mas o design, não, parece que você tem um artista gráfico sim, atrás. mas não tenho. É tudo foto minha, as minhas fotos do iPhone. Os textos sou eu que faço, os vídeos. Eu nem sei fazer aqueles vídeos editados, eu faço videozinho dos stories, assim, né? Bastante. Mas eu acho que eu tenho esse olhar, todo mundo me pergunta se eu sou arquiteto, né? Você porque tem um olhar artístico. Um olhar. É mais artístico da pessoa. Que fotos lindas, tal, zero produção, o iPhone e tal. E eu tento fazer muito ali no calor da coisa, não é que eu fico tirando foto a viagem inteira, chego em São Paulo, preparo e posto. Não, eu fico postando na hora que eu tô lá mesmo. Eu tô lá visitando a pirâmide, eu tô postando. E você comenta de viajar bem, né? Sim. O que é viajar bem? E que dicas você daria para um bom viajante? Olha, as pessoas me perguntam assim, às vezes me perguntam, que é uma outra pergunta que fazem, como a sua. Qual que é o lugar da moda para viajar? Para onde que eu vou esse ano? O que tá legal? Eu não te faria essa pergunta porque eu sou meio da contracultura. Exato. Eu vou onde as pessoas não vão. Essa pergunta, ela não está correta, sabe? A pergunta certa é talvez eu entender que período, que momento de vida aquela pessoa está passando, porque dependendo da fase da vida que você está, a tua viagem é para um lugar, dependendo da fase é para outro, né? Então, para que a gente estava conversando disso? Para que a gente viaja? Você estava falando que era para descobrir coisas novas, né? Viver novas motivo, novas experiências. Mas você pode estar viajando para comemorar alguma coisa, você pode estar viajando para esquecer alguém, você pode estar viajando para conhecer alguém. Para fazer esporte, para descansar. Você está viajando só para fazer esporte, para reunir a família, né? Para se encontrar, porque você está numa fase, né? Então, dependendo dessa fase que você está, vai ter um lugar certo para você ir. E mesmo aquele lugar, dependendo da fase que você está, as experiências podem ser diferentes. Né? E você pode voltar 1000 vezes para o mesmo lugar e cada fase de vida você vai achar aquele lugar de um jeito, né? Quando você foi lá, quando você era menino, é de um jeito. Ou você agora vai no verão, no inverno, né? Você vai... Então, eu acho que você tem que viajar, não é para onde está na moda. Você tem que viajar para onde combina com você, o que você quer conhecer, o que você busca com a viagem. Isso é a primeira coisa. A outra, eu acho que quanto mais repertório você tem, quanto mais informação você tem, quanto mais você lê, quanto mais você se aprofunda, mais você tem chance de gostar de um lugar, né? Quantas pessoas falam, fui para um lugar que todo mundo acha o máximo, achei um horror. Talvez você ou não teve uma conexão com aquele lugar, ou talvez você não se preparou para aquela viagem. Eu acho que tem que ter uma preparação para a viagem. Outra coisa de viajar bem que eu acredito, viajar de forma mais espontânea, sabe? É claro que dependendo do lugar, você vai para o Egito. Você tem que marcar um guia que tem que ser homologado. Você tem que ter alguém que dirija, né? Sim, porque tem que saber dirigir naquele caos, tem que falar árabe, tem que saber comprar o ticket, né? Da data do dia tal, tudo bem. Mas você tem que deixar pedaços da sua viagem livres, sabe? Porque é nessa espontaneidade que às vezes você conhece as coisas mais incríveis de um lugar, né? Então, você não pode ir para um lugar com tudo agendadinho, sabe? Eu vou visitar tal museu, depois eu vou almoçar. Você tem que deixar um lugar para você simplesmente sair andando na rua, claro. Talvez no Cairo seja mais difícil, mas mas em até Paris, no Cairo dá, entendeu? Porque é ali que você vai encontrar uma rua, aquela rua você vai ver uma loja que aí que você vai sentar para tomar um café, que vai ser o melhor café da sua vida. Aquele café maravilhoso que você vai ficar vendo. Que ninguém te falou nada e você descobriu, acho que você descobriu, não está em nenhum guia, não está na minha página, entendeu? Foi você que descobriu.
e você observou dois namorados, uma família, você observou como que aquelas pessoas vivem, tomam o café delas lá naquele país. Então, se você tiver com tudo cronometrado, você não vai ter esses momentos, sabe? Então, eu acho que conhecer a cultura, as pessoas do lugar, muda a tua visão do lugar, né? E claro, tem lugares que eu acho maravilhosos, que às vezes ninguém achou, e é o contrário, lugar que todo mundo acha o máximo, que eu não achei. Que aí é aquilo que a gente estava falando do seu, né, do momento de vida bater com aquele lugar. Mas todo mundo fala que Su, pô, você falou que aquele lugar era maravilhoso. Não acredito, eu nunca vi nada maravilhoso naquele lugar que você foi, que agora eu vou para o centro direto e posto muita coisa legal do centro. Mas o centro de São Paulo é horrível, é abandonado, é isso. Eu falei, olha, não é. O centro é maravilhoso. É o olhar. Tem os prédios mais lindos, bonitos de São Paulo. E tem um monte de coisa nova abrindo, é o olhar, né? Então, eu acho que esse olhar que as pessoas estão curtindo tanto na página. Eu sou uma viajante profissional. Eu sou uma apaixonada por viagens. Eu morei em 8 países. Nossa. E viajei por 90. Grande parte deles como mochileira sozinha. E por isso que eu falo que viajar sozinha é maravilhoso, né? É um espetáculo único, ainda mais, sinceramente, quando você é mulher. Porque as pessoas, elas se desarmam e elas têm a tendência a te acolher quando você está sozinho. Então, para mim, por isso que eu te perguntava qual que é o seu conceito de viajar bem, porque para muitos viajar bem é estar em hotéis 5 estrelas, estar em restaurantes estrelados, viver aquelas aventuras ou experiências que estão nos livros. E eu acho que tudo isso está certo. Eu já tive inúmeras viagens em hotéis 5 estrelas e comendo restaurantes espetaculares, com experiências espetaculares. Mas o que eu prezo é muito mais a experiência do que as estrelas, né? Então, um restaurante em Hong Kong, nem sei quantas estrelas tinha, vegano, onde cada prato vinha de uma experiência diferente, né? Mas o que é único, na verdade, quando você viaja, é a cultura. Da mesma forma que em cada empresa, em cada organização que a gente vinha falado, é conhecer o que move, o que está por trás da arquitetura, dos monumentos, etc., né? Eu, quando viajo, você falou de estudo prévio, eu vou lendo, porque se eu estou num templo hinduísta, eu quero entender todas aquelas representações que estão lá, que são diferentes de um templo budista, né? Então, entender a história, o conceito, os valores, as tradições e os porquês, né? É maravilhoso. É muito maravilhoso. E isso muitas vezes você tem, obviamente, com um bom guia, e muitas vezes é na conversa com as pessoas realmente do local. Você sabe que, por exemplo, meu perfil, minha fase de vida, eu percebo que muita gente gosta de viajar em grupos. Que de novo, não tem problema nenhum em viajar de grupo, e às vezes é para comemorar alguma coisa com aquele grupo, né? Pode ser o aniversário de um avô, né? Então tem que ir a família. Mas as viagens em grupo, elas ajudam naquela integração das pessoas, mas eu acho que elas atrapalham tudo isso que você falou. Você fica isolado no grupo. Você fica isolado no grupo, né? Preocupado em se socializar com aquelas pessoas, tal, que é maravilhoso, dependendo, de novo, do objetivo da viagem, mas para se conectar com uma nova cultura, acho que sai perdendo. Então, se você consegue viajar sozinho, porque muita gente também não consegue, ou se você consegue viajar com menos gente, ou com parceiro, em casal, né? Em casal, a experiência é muito mais rica para conhecer o destino, né? Não para, de novo, existem objetivos específicos para cada viagem, né? Que devem ser considerados. E, na verdade, o melhor talvez é um popurrí de todos. É um popurrí de todos, exatamente. Para cada objetivo, uma viagem diferente. Quanto mais, melhor. Com certeza. Né? E aí me conta um pouco do modernismo brasileiro. O Modernismo do Brasil foi outra página que eu fiz, que teve uma repercussão muito grande. Ela é super seguida por arquitetos, por estudiosos assim, do tema. Eu, quando me separei, saí da casa da minha ex-mulher e sem nada, né? Saí eu com a minha malinha de roupa. E aí eu precisei montar um apartamento para ir morar e tal, para os meus filhos me visitarem e tal. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi pegar os móveis da minha avó, romena, essa avó romena,
que é mãe da minha mãe, e que já tinha falecido, e a minha mãe tinha guardado os móveis dela. Então eu mobilei todo o meu apartamento com os móveis da minha avó. E fui restaurar eles, que eles estavam guardados, eu restaurei tudo. E ele é de um designer que chama Jean Gillon, que fez aquela cadeira jangada, que é super famosa, que ela tem aquelas redes atrás. E ele é romeno, como ela. Olha. E na época ela era amiga desse designer, hoje é um dos mais famosos do Brasil, exportava os móveis para o mundo inteiro. Ele era super internacionalizado e eu me apaixonei pelo tema. Fiz uma página no Instagram que fala desse movimento, tanto na arquitetura, né, no Brasil, e que foi adaptada, né, porque o modernismo veio da Europa, que a ideia era ter linhas mais simples, né, mais amplas e sem aqueles rococós todos que a gente vê. Mais clean, mais geométrico. Geométrico e tal, mas no Brasil ela teve o modernismo brasileiro, que vieram as curvas, os pilotis, que são aquelas colunas redondas. Que é muito representado por Oscar Niemeyer. Por Oscar Niemeyer, que no mundo todo, os arquitetos até hoje são fãs do Oscar Niemeyer, porque realmente ele criava uma coisa única no mundo, mas já era o que a gente chama de modernismo brasileiro. Então eu fiz essa página, fui gostando tanto do tema, que fui convidado a fazer parte de uma associação, sou do conselho de uma associação que fala do arquitetura e principalmente design moderno, e ajudei a editar 2 livros, e agora estamos editando o 3º livro do tema. A gente fez um livro do Jean Gillon, que é esse designer romeno, mas que produziu tudo no Brasil, tudo ele fez no Brasil. E agora a gente vai falar sobre... Eu não posso falar, o tema do livro está em produção, vai ficar pronto daqui a pouco, mas, de novo, falar da produção brasileira desse período, dos anos 50, 60 e 70. Mas vai ser uma coisa nova que nunca ninguém editou. Nossa, não sei como arranja tempo para dirigir a empresa, produzir livros sobre modernismo e viajar tanto. Exato. Como é que você divide o tempo assim? Mas olha, a gente fez um retiro do IPO e a gente falou muito assim, como que a gente quer se ver daqui 10 anos, né? Todo mundo ali na faixa dos 50, tem com 60, quer dizer, daqui 10 anos eu vou ter 60. Os de 60 vão ter 70. E a gente aprendeu nesse retiro que a nossa velhice, vamos dizer, a nossa terceira idade, tem várias formas de chamar, a gente começa a plantar cedo, né? Com 40, com 30, 40, a gente tem que começar a plantar. Como você quer ser um velho, né? Você quer ter saúde, você quer estar bem de cabeça, você quer ter uma rede de contatos, amigos, que vão te ajudar a te cuidar e que você vai cuidar, né? Uma atividade profissional. E aí a gente viu lá uma tela muito interessante, porque o conceito antigo era que você se aposentava, você tinha 1000 coisas antes dos 50, né? Você casava, você fazia carreira, você criava patrimônio, você viajava, chegava aos 50, aposentadoria, né? Era ponto. Pantufla e pijama. Pantufla e pijama, talvez num sítiozinho, uma chacarazinha. E é o contrário, quando chega os 50, agora é a chance talvez de rever a carreira, de rever os relacionamentos, de ter novos interesses, né? De fazer novas viagens para novos destinos. Quer dizer, os 50, chegava nos 70, você morria, né? Agora isso foi prolongado, né? Hoje as pessoas estão vivendo 90, 100... Enfim, tem essa tendência dessa amplitude da vida, né? Então, você não vai se aposentar, você vai continuar produzindo e talvez produzindo coisas que você não produziu até os 50 anos, né? Então, eu vejo como essas duas páginas, tem gente que joga beach tênis, né? Tem gente que... Eu faço as páginas do Instagram, né? É meu hobby. Você está se preparando para o seu seguinte ciclo. Para o meu seguinte ciclo, está me abrindo novas amizades, novos contatos, novas atividades, novas ideias que me ajudam no trabalho e vice-versa. Na vida pessoal. Então, claro, são temas e coisas completamente diferentes, né? Mas na vida pessoal, com certeza, um impacto muito grande. Então, assim... Está sendo transformador, sabe? Eu vejo como investimento e muita coisa eu faço no meu fim de semana. De novo, eu não saio para jogar beach tênis no sábado, então às vezes eu fico lá fazendo texto, estou escrevendo artigos para um monte de revista e jornais sobre turismo, que é uma coisa que nem é minha formação, né?
dando palestras, né? Que você foi até em uma, mas eu tenho dado um monte de palestras. Agora estão convidando para ir para Curitiba, para Ribeirão. Estou indo para vários lugares dar palestras para falar da página do Instagram. É interessante isso, na verdade, como movimento de pessoas, né? Porque se a gente vê, sei lá, no século passado, no século XIX, século XX, as pessoas se definiam como: eu sou engenheiro, eu sou advogado, a profissão delas. Eu sou arquiteto. Então, aquilo te definia até o final da como vida. Pessoa, como profissional, como ser humano. E eu me lembro uma das vezes que eu estava discutindo sobre meu filho, que estava escolhendo uma profissão. Meu filho é um gênio matemático, faz parkour, tocava bateria e queria estudar teatro. Teatro e cinema. Né? Eu falava, gente, mas com tantas coisas, por que ele vai... E aí, conversando, as pessoas falaram, hoje, o que você estuda, e os Estados Unidos faz muito isso, né? O que você estuda é a sua formação. A sua vivência, as experiências que você coleta, as teorias, seus aprendizados, sim, é o que vai te formando. Total. E quanto mais a gente se desenvolve, menos a gente precisa de especialistas e mais a gente precisa de pessoas que tenham esse olhar multifacetado geral das coisas, para poder fazer essas próprias correlações, né? Entre pessoa, trabalho e sociedade, de uma maneira que acaba sendo muito produtiva. E as sinapses, né? O cérebro, a gente estava vendo até com essa profissional que é a Candice no Retreat, realmente você vai abrindo novas avenidas de sinapse. Teu cérebro... Você vai estimulando. Ele vai estimulando e ele vai criando novas intersecções, entendeu? Que acabam refletindo... Que me ajuda na empresa, entendeu? Na empresa, na relação com os filhos. Total. Então, é muito legal, eu acho, você ter essa amplitude de temas, porque escrever um artigo, né, que talvez eu não escreveria lá no meu dia a dia do negócio, me faz ter que pensar diferente, né? Então, são outras competências que você vai se desenvolvendo de novo, depois dos 50, né? Então... E que isso me conta um pouco do IPO. Você comentou do seu fórum, do seu retreat. O que é o IPO? O que representou para você? O que você recebe e o que você dá dentro da nossa organização? Olha, o IPO para mim foi muito importante, foi no momento que eu estava chegando na Sorocaba e Frescos, eu estava buscando formação, né, porque, de novo, até então eu era um publicitário que tinha trabalhado na área de marketing e publicidade e precisava ampliar a minha visão de muitos outros temas. Então, assim, foi bem, eu fui assim, o protótipo do cara que realmente precisou do IPO num momento crítico assim, da minha carreira. E o meu fórum, que é o mesmo há quase 20 anos, é um fórum, assim, uma turma muito unida, a gente tem se renovado, tem entrado novos membros no nosso fórum, que tem sido ótimo também, e me ajudaram em temas, assim, em fases muito difíceis. Eu tive separação, eu tive crise na empresa, assim, crises muito difíceis. E então você tem essa coisa das esferas, reinvenção, né? pessoal. A reinvenção pessoal. Então a gente não fala só, obviamente, de negócios da empresa. Então acho que me fez um cara muito melhor, né? E eu tenho contato no IPO com pessoas que talvez eu jamais conheceria se não fosse pelo IPO, né? Pessoas incríveis, mas que estão em outros círculos, né? E hoje eu tenho essa oportunidade de conviver com essas pessoas, né? Então tem sido uma jornada fantástica para mim. Perfeito. Bom, a gente já está chegando no final do nosso podcast e para todos os convidados que vêm a gente dá um presente. Esse presente é um livro. E o livro que eu escolhi para você é o livro Criatividade S.A. Ele é do presidente da Pixar Animation, que é Ed Catmull. E esse livro, o subtítulo dele é Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Então, ele fundou a Pixar, ele tinha o Steve Jobs como cofundador, na verdade como investidor, e ele lutava continuamente para manter o espírito criativo
e disruptivo da Pixar. Então, o grande dilema dele era como é que eu permito manter o meu legado, manter essa criatividade e não me acomodar dentro de fórmulas e dentro de situações que já venho vivendo. Então, você que já tem a fórmula pronta da Coca-Cola, mas que tem que se reinventar continuamente, e tem se reinventado no âmbito pessoal, no âmbito criativo, né, com todas essas questões, inclusive profissionais, eu achei que era um livro que poderia te fazer bem. Vou adorar. Sou muito fã da Pixar. Quem não, né? E a Disney está passando, né, por um processo agora que precisa continuar se renovando, né, com 1000 desafios, a Disney. Vai ser ótimo. Ele fala, inclusive, da relação com a Disney depois. Então, ele fala do antes e depois. Então, ele teve nas duas sozinho, fases. Dele com o Steve Jobs e depois com a Disney. Quando virou Disney. Então, é bem interessante. Muito bom. Bom, te agradeço. Um prazer ter você aqui, finalmente, para poder ilustrar a gente com essa plurifacetada que você tem. Então, obrigada por estar conosco. Obrigado, Rosana. Adorei, viu? Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado. Bom, e para todos, obrigada por estar conosco e espero vocês no próximo episódio do YPOcast. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.